Reprogramação biológica. Trouxe uma especialista para conversar com a gente. Tudo bom, doutora Estela? Tudo bem, muito obrigada pelo convite, parabéns pelo seu programa. Eu que agradeço. Estou adorando os conteúdos, eu estou acompanhando as entrevistas. Sempre bom trazer conteúdo novo, né, diferente. Com certeza. E falando em reprogramação biológica, vamos explicar para todo mundo o que é? Bom, a reprogramação biológica, dentro de todas as terapias complementares que eu já estudei, é a mais completa de todas, porque ela segue 3 princípios fundamentais que eu acho que tornam essa terapia muito interessante. Então, o primeiro princípio é expandir a consciência do paciente sobre o que aquele sintoma está querendo mostrar para ele, sobre conceitos de saúde, sobre o corpo humano. O segundo princípio da reprogramação biológica é desenvolver ações e tarefas que vão fazer com que esse paciente consiga conquistar os objetivos que ele deseja. Quando essas ações já não forem mais possíveis, então também ajudar esse paciente a ressignificar os fatos que ele viveu. E o último princípio são os toques físicos, é a terapia manual. Esses toques físicos eles vão ajudar também o paciente a ter mais vitalidade, mais vontade para ir em busca dos seus desejos. Mas afinal, o que é a reprogramação biológica? A reprogramação ela é baseada nos conceitos da medicina germânica. A gente pode explicar de uma forma mais simplificada, falando sobre as 5 leis biológicas. A primeira lei biológica explica que a gente só adoece depois de um evento dramático, inesperado e vivido em solidão. E normalmente ele é tão dramático que afeta a nossa psique de uma forma grave. E a nossa psique então manda uma informação para o cérebro e do cérebro uma informação para o órgão. A segunda lei biológica explica que pensamentos recorrentes sobre o conflito vivido e sintomas acontecem depois desse choque biológico. Alguns sintomas como insônia, perda de apetite, intestino preso, vão demonstrar que a pessoa está então vivendo um conflito ativo. Quando a gente resolve esse conflito, a gente entra então num período de reparação, onde também acontecem alguns sintomas, como cansaço, inflamações, infecções, e esse período a gente chama de processo de cura. A terceira lei biológica vem definir quais são essas alterações fisiológicas que acontecem nos tecidos. Alguns vão produzir mais massa tecidual, crescimento tecidual, e outros tecidos vão se ulcerar, vão se degenerar. A quarta lei biológica explica que micro-organismos, vírus e bactérias vêm para atuar na reparação desse tecido. E a quinta lei biológica explica que as doenças são instintos de sobrevivência, que elas não vêm para nos matar, elas vêm sim para nos dar tempo de achar a melhor forma de resolver esses conflitos. E a gente pode chamar essa lei de quintessência também, que é quando a gente chega na quintessência, que a gente se torna capaz de expandir a consciência, a gente se torna capaz também de enfrentar o nosso alto medo e de superar aquelas questões mais essenciais que a gente precisa para encontrar o aprimoramento pessoal que a gente tanto deseja. Enfim, tudo tem ligação. Sim, com certeza. As emoções e o corpo físico estão totalmente ligados. Que legal, muito incrível. E aí, quem pode ser paciente? Qualquer sintoma? Ou quem pode ser paciente da reprogramação? A reprogramação ela é indicada para diversos sintomas físicos, como, por exemplo, dores musculares e articulares, problemas no trato digestivo, problemas respiratórios, dermatites, uma infinidade de sintomas aí que possam ser explicados, que possam ter esse fundo emocional. Até a gente comentou a respeito de criança. Criança pode ser um paciente? Com certeza. A reprogramação atua também nos sintomas das crianças e ela explica que, na maioria das vezes, esses sintomas eles são reflexos das dificuldades dos pais. Então, o que a reprogramação explica? Que até 2 anos e meio, a criança tem uma ligação energética muito intensa com a mãe. Então é como se ela dividisse essa dor com a mãe. Ela olha para a mãe e fala: mamãe, você não está sozinha.
então eu divido essa dor com você. O sintoma aparece na criança, mas às vezes a dificuldade, o conflito foi a mãe quem viveu. Depois dos 2 anos e meio, essa criança pode entrar numa lealdade com o pai também. E só lá por volta dos 8 anos de idade, quando ela já tem o modelo de mundo formado, é que então a gente pode dizer que ela sofre com os próprios conflitos que ela vivenciou. Para atuar no sintoma das crianças, a gente usa a reprogramação noturna. Então, junto com os pais, identificando esses conflitos vividos, a gente vai elaborar frases para ajudar essa criança a entender as emoções envolvidas naquele conflito. E isso tem que ser feito durante o sono, porque dessa forma se torna mais eficaz. E é uma via de mão dupla. Então, quando a mãe consegue elaborar essas frases, ela acaba ressignificando não só para a criança, mas para si próprio também. E esse conflito melhora a família inteira. E a qualquer idade na criança? A reprogramação noturna pode ser feita também só até os 8 anos de idade, que ainda o sistema límbico da criança não foi formado, então ela precisa desse apoio para conseguir elaborar essas emoções. Depois dessa idade, a gente já pode elaborar ações e tarefas para a própria criança também conseguir resolver os seus conflitos no dia a dia. E como é que faz? A gente marca uma consulta com a doutora e a doutora faz essa anamnese daí? Isso. Durante a sessão, a gente faz todo esse passo a passo dos 3 princípios. Então, primeiro a gente busca entender qual que é o conflito, qual é o sintoma, o que esse sintoma está causando, elabora essas tarefas, elabora formas de ressignificar esses problemas, usa os toques da microfisioterapia também para auxiliar o corpo nesse processo de reparo. Normalmente a gente trabalha com 3 sessões. Quando a gente fala de crianças, então a gente também tem que expandir muito a consciência sobre os conceitos de como educar, a arte de dar limite para as crianças. Então tem muitas questões envolvidas, então no mínimo 3 sessões para que se possa fazer toda essa abordagem e se ter um bom resultado. Incrível, adorei saber, porque eu acredito muito em tudo isso. Nessa questão de que o emocional pode atingir o físico, né, desse tipo de forma. Doutora, obrigada pelas informações. Qualquer dúvida que vocês tenham a mais, a doutora está disponível nas redes sociais para nos ajudar. E muito bom aprender um pouquinho mais. Obrigadão. Eu que agradeço. Cardiopatias congênitas, super interessante a gente abordar, porque a gente tem que prestar atenção sim. E hoje eu trouxe aqui a doutora Giolanda para conversar com a gente. Tudo bom, doutora? Tudo bem, Thaís. Obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês. Imagina, o prazer é todo meu. Cardiopatias congênitas, um nomezinho difícil, né? Mas o que é? As cardiopatias congênitas são as malformações do coração que acontecem aí no período intraútero. Elas ocorrem até 8 semanas de vida, que é quando o coração se forma, né? 8 semanas do embriãozinho ali. Então, nessa época, inclusive, muita gente nem sabe, né, que está grávida, e muitas malformações ocorrem nesse período. Algumas delas vão ter repercussão aí para a vida inteira, outras vai ser uma cardiopatia crítica que o nenê precisa de intervenção já nos primeiros dias de vida, e outras, alguns pacientes vão descobrir só na vida adulta. Então é bem normal também passar despercebido aí no ultrassom e a gente só descobrir depois. Exatamente, assim, algumas situações, né, pelo ultrassom morfológico que a gestante faz ali, primeiro, segundo trimestre da gestação, já suspeita-se de algumas cardiopatias, então é encaminhado para a realização do ecocardiograma fetal, que observa as cardiopatias mais graves, as principais, né, para poder programar aí aonde esse nenê vai nascer, se tudo bem nascer de parto normal, hospitalar, claro, mas ou se tem que ser uma cesárea programada num centro de referência que o nenê vai nascer e já vai precisar de cirurgia nos primeiros dias. E por que esse exame não é obrigatório para uma grávida? Pois é, nem pela Associação Americana de Ecocardiografia ele é obrigatório para todas as gestantes, pensando que o morfológico faz um rastreio. No entanto, algumas gestantes que possuem um risco aumentado, isso deve ser feito. Por exemplo, numa família que já teve um bebê com cardiopatia congênita, o risco de o segundo, terceiro bebê de cardiopatia congênita é aumentado. Nos casos de algumas síndromes, por exemplo, síndrome de Down, que é super comum, né?
40%, 50% dos bebês podem ter cardiopatia congênita. Outras síndromes associadas também podem ter. Então é necessário aí, algumas mães também que possuem diabetes pré-gestacional, ou seja, diabetes tipo 1 ou a diabetes tipo 2 antes da gestação, também é obrigatória a realização do exame. No entanto, a gente sabe que boa parte das cardiopatias a gente não consegue identificar o risco, mas algumas coisas a gente pode prevenir. Por exemplo, a gestante a mulher quando está programando, olha, quer engravidar, já procura o seu obstetra. Se o seu ginecologista, se usa alguma medicação, conversa sobre ele. Olha, existe algum problema eu engravidar tomando essa medicação? Alguns anticonvulsivantes, algumas outras medicações precisam ser modificadas, antihipertensivos e tudo mais. Precisa ser modificado para não oferecer risco. Evitar um problema. Para evitar um problema, né? O uso do ácido fólico é bem estabelecido, que previne malformações, né, do sistema nervoso, mas também tem visto que tem alguma relação em proteger contra as cardiopatias congênitas. E claro, assim, esse é um primeiro momento, né? O planejamento, essa prevenção, que é o mínimo que a gente pode fazer, que é o que é possível. Quando engravidar, qualquer medicação, falar com o seu médico, né? Evitar bebida alcoólica, tabagismo. E essas coisas podem atrapalhar aí a formação do coração do neném. A pergunta que foi ali, que teve mais no Instagram é, tem sintomas para isso? Durante a gestação, não. Na verdade, alguns casos, por exemplo, quando o neném tem muito líquido, né? Quando tem muito líquido amniótico, os obstetras também acabam recomendando, mas a maioria não apresenta sintomas para a gestante. Porém, quando o neném nasce, algumas coisas a gente pode observar. Por exemplo, existe desde 2014, é lei no Brasil, a realização do teste do coraçãozinho, que é medida a oximetria com 24 horas de vida, o neném na maternidade, entre 24 e 48 horas, mede a oximetria. Isso quer dizer, agora todo mundo sabe o que é oximetria, né? O Covid trouxe para a nossa vida. Né? Então mede a saturação na mãozinha direita e no pezinho ver se tem alguma diferença, né? A gente tem alguns critérios. E isso é um dos sinais que suspeita. No entanto, às vezes o neném fica roxinho, né? O neném pode apresentar algum sopro aí nas primeiras horas de vida, outros o neném não vai ter sopro, não vai ficar roxinho, mas nos primeiros meses é o neném que é mais cansado para mamar. O neném que sua mais, que interrompe as mamadas, que tem uma dificuldade de ganho de peso. Outros nenês ficam só apenas cansados e quando choram muito ficam com os lábios roxinhos. Então são alguns sinais e sintomas que a mãe deve procurar o seu pediatra e pedir o encaminhamento para o cardiologista pediátrico. Aí a gente realiza uma radiografia de tórax, um eletrocardiograma e o ecocardiograma para definir se realmente é uma cardiopatia congênita. Outra coisa importante são os sopros inocentes, que nem todo sopro é doença. Então, é um sopro. O sopro é doença? Nem todo sopro, ele é só um som, é um sinal que a gente vê procurar. Mas muitos deles, ainda bem, a gente não encontra doença. Não se assusta então, calma. Porque às vezes as crianças ficam limitadas. É um sopro, mas se não tem doença, não corre, não pode brincar. Não. Exatamente. Pula, brinca, vida normal. E é importante a gente falar também que a maioria das cardiopatias congênitas, a vida é normal, né? A mais comum é a comunicação interventricular. Algumas fecham até 1 ano de vida, o canal arterial, né? Então... Não se apavorem, Não se apavorem, né? É porque já fala em coração, as mães já, né? Já dá um desespero. E muita gente acaba fazendo o diagnóstico na vida adulta. Então tem um caso conhecido até de uma profissional, uma médica colega, estava viajando, foi subir algumas montanhas e percebeu que com 40 e poucos anos ela cansou mais do que os amigos. Chegou na cidade de volta, foi fazer o ecocardiograma, tinha uma cardiopatia. Olha só, e viu tudo ali, tudo bem, calma, né? Tudo bem, viveu super bem. Operou e seguiu vivendo bem. Então, esse mês de junho foi... Até isso que eu ia comentar, é um mês de conscientização, né? É um mês da conscientização, porque a cardiopatia congênita, às vezes, ela é pouco falada, né? Então, a gente, alguns estigmas em torno das cardiopatias congênitas, eles precisam ser quebrados, né? Então, a criança pode ter uma vida normal, mas o importante é seguir um acompanhamento. Né? Estamos falando de coração, né, gente? Olha o nível da importância. Né? É o primeiro órgão, e se apesar do sistema nervoso já começar a se formar aí nas primeiras semanas de vida, é o primeiro funcionante realmente, assim, que com 8 semanas
as gestantes vai lá fazer ultrassom e o coração do nenê batendo, né? Então, por todo esse sinônimo de vida que o coração representa, a gente tem que dar uma atençãozinha especial para ele. Algumas crianças já nascem com cardiopatias congênitas, agora algumas crianças que tiveram Covid acabam desenvolvendo algumas reações inflamatórias no coração, né? Todo cuidado não é pouco, né? Todo cuidado não é pouco. A gente tem que cuidar do coração das crianças. Obrigada, doutora Gelana. Numa próxima oportunidade vamos conversar sobre várias que devem existir, né? Pra gente também ficar alerta e prestar a conhecer. Exatamente, né? Eu digo que é desde criança que a gente cuida do coração. Depois que adulto tem muitas doenças adquiridas, mas é na infância que a gente constrói bons hábitos, né? Constrói bons hábitos para a vida inteira. Obrigada, doutora. Obrigada. Direto aqui do Cafofo Cabeleireiro, com quem eu estou? Com a Kari. Tudo bom, Cacá? Tudo, e você, Tisa? Que bom ter aqui você. Como é que você foge de mim? Pois é, não sou muito aí fã das câmeras. Mas eu pego ela e trago ela aqui. A gente vai falar sobre cuidados pré-tintura. Muito importante esses cuidados? Super importante para quem tá pensando em fazer química, né? Principalmente aí a gente tá no inverno, onde a gente acaba submetendo o cabelo muito mais ao calor, a água muito mais quente, é mais secador. Então esse cuidado pré-químico que a gente fala tanto sobre a importância, ele é essencial para quem quiser ter aí um resultado de descoloração ou um resultado pós-mechas, ou até para quem faz alisamento, quiser ter um resultado muito melhor, a pré-química é essencial. Então faz diferença, tem que fazer. Isso, tem que fazer. O ideal também é você fazer a aplicação 15 dias antes do procedimento, tá? Lembrando que hoje a gente tem uma gama de marcas muito grandes, né? Kerastase, L'Oréal, Wella, enfim, várias marcas, então sempre procurar fazer uma avaliação. Você vai fazer uma química, converse com o seu profissional, com a pessoa que você confie, faça um protocolo de tratamento pré-química antecipado. A aplicação essencial é 15 dias antes, que a gente trabalha com o Plex já. Até ia perguntar, o que a gente aplica? Então, normalmente aqui, quando é um tratamento que a gente vai fazer para mechas, a gente aplica o Velaplex, tá? O Velaplex, ele tanto pode ser adicionado no descolorante para aumentar a resistência da fibra capilar, como também pode ser aplicado como um pré-tratamento antes da química. Porém, dependendo do tipo de química que você vai fazer, por exemplo, um alisamento, uma química mais forte, o ideal é que você comece o tratamento aí pelo menos uns 50 dias antes da aplicação, para você ter um resultado mais eficaz e duradouro. Então não é simplesmente chegar pintando, quero pintar hoje, vou pintar e vai ficar maravilhoso. Não, e o essencial, gente, além de um tratamento, lógico, que a gente não tá falando sobre passar uma máscara, uma nutrição, a gente tá falando de um tratamento realmente que vai interferir dentro da cutícula do cabelo, né, diretamente no córtex. Mas é essencial que você marque uma avaliação no salão que você vai, mas eu sempre vou no mesmo lugar, mas às vezes você teve hábitos diferentes, né? Ou você fez alguma coisa que você não contou pro profissional também que vai te atender. Então marca a avaliação, faz a mecha teste antes, principalmente se você for fazer descoloração. A mecha teste, ela vai te garantir o resultado final da mecha, né, a altura de tom do cabelo, como também vai te garantir a saúde do fio. Porque o fio também, às vezes o profissional, ele conhece o teu cabelo na cadeira seco, só que o cabelo molhado muda totalmente a textura, né? Às vezes engana um pouco o profissional. E aí a pessoa vai e faz também, arrebenta todo o cabelo e não sabe por quê, né? Não fez o teste. Exatamente. Eu até brinco às vezes que eu vou tacar as clientes na piscina, porque as mulheradas ainda tá com a mania também de não lavar o cabelo no dia que faz o procedimento químico. Também aí vamos deixar esse mitos ou verdades aqui esclarecida. Gente, o cabelo tem que estar muito bem higienizado para você fazer qualquer tipo de tratamento ou de descoloração ou de alisante. Se você chegar no salão com o cabelo sujo, você vai perder mais uma hora para fazer toda a higienização do couro cabeludo e do fio para poder então começar a sua química. Não dá para fugir, gente, do protocolo, né? E hoje em dia a tecnologia veio aliada, né, Karen? A gente tem muita coisa pra gente usar, as pessoas não tem que abrir mão. Antigamente eu não fazia, agora eu não quero fazer. Hoje a tecnologia tá aí para ajudar, né? Isso, além de estar aqui para ajudar, hoje a gente tem produtos também com custo-benefícios. A gente tem produtos que variam de 50 a 300 reais a aplicação no mercado. Então também não existe mais esse negócio de eu não posso investir um valor X, porque eu já vou investir no dia da química, que a gente vê muito isso. A cliente, ela quer investir no dia que ela faz o processo, né, o procedimento, mas o antes ela não quer investir.
E hoje, como a gente tem muita tecnologia, uma gama muito grande de marcas no mercado, a gente tem uma concorrência, então isso facilita o preço também. E aquela questão de, não, mas eu vou pintar, daí no dia eu hidrato. Isso, no dia o que você vai estar fazendo? Você vai estar fazendo um tratamento pós-químico, que é uma coisa totalmente diferente do que fazer um pré-químico, né? Por exemplo, pós-químico você não vai aplicar nutrição, hidratação, você vai aplicar normalmente queratina. Para o quê? Para aumentar a resistência daquele cabelo que foi submetido a um alto processo químico. Normalmente a gente acaba com a ponte de enxofre ou de hidrogênio do cabelo, então a gente tem que avaliar o que a gente vai estragar para daí ver o que a gente vai arrumar, né? Então tudo isso é muito importante. E lembrando que tem profissionais de qualidade, salões de qualidade para fazer isso, né, Cagá? Exatamente. Hoje só cai no golpe quem quer. E não adianta economizar, não é? Não, eu acho que tudo é uma questão de organização na vida, né? Quando você vai construir, você não começa com um projeto antes, você não vai economizando. É a mesma coisa, você vai fazer uma química, você já põe lá no papel tudo que você vai precisar e você já começa a fazer um cronograma e se organiza para aquilo. Pra dar tudo certo e ficar daquele jeitinho que a gente gosta. Exatamente. E eu vou fazer no meu cabelo? Olha, gente, tô tentando convencer aqui, né? As cagonas aí de plantão acompanham. Igual eu, tem que me acompanhar, porque, gente, eu nunca fui cabelo virgem, tá? E a Cacá tá querendo, não é tá querendo, né, Cacá? Você não tem culpa, o branco que tomou conta, né? Não, mitos e verdades também sobre o branco, né? Pra quem tá aí com cabelo branco, gente, eu não sei, eu não vou me assumir nunca. Eu, por enquanto, não. Raiz, não vou me assumir e recomendo que as mulheres se cuidem, né? Eu acho que na vida tá aí a Covid pra mostrar que o mais importante é a gente cuidar da gente. Então vocês vão acompanhar o processo da Thaísa, que vai tentar encarem comigo. E Cacá, obrigada, tá? Eu que agradeço. Vamos mostrar muito pra essa mulherada aí do meu pré-químico. Isso aí. Obrigadão. É isso, gente. Esse foi mais um Ser Mamãe. Continue acompanhando todos nós, participando com a gente nas redes sociais, que a gente segue aqui com vocês.